Oi, gente, tudo bem? Vocês estão bem? Então, hoje nós vamos fazer uma coisa juntinhos, tá? Nós vamos fazer o quê? Avaliar as respostas que vocês colocaram na prova. Vamos ver quem acertou, quem errou. E eu tenho esperança de que eu possa ajudar vocês a continuarem evoluindo na língua brasileira de sinais, ok? Um cheiro, Deus abençoe. Vamos juntos? Mas antes, vamos manter o hábito e continuar fazendo uma coisa que a gente sempre faz antes do início da nossa aula. É o quê? Vocês lembram? A nossa reflexão no texto da Palavra de Deus. E o versículo que eu quero deixar para vocês hoje está em Isaías, capítulo 26, versículo 4, que é esse que está aí na prova. E ele diz assim: vocês confiem no Senhor, só o Senhor. Confiem nele, sempre nele, porque ele é a rocha firme. Confiem no Senhor. Amém? Que Deus abençoe vocês. É sempre importante confiar em Deus sempre. Continuar confiando nele, porque ele é a nossa esperança, é a rocha firme na nossa vida. Entenderam? Ficou claro? Amém. Deus abençoe o cheiro. Vamos embora. Vamos começar a nossa correção. Vamos lá, pessoal. Eu tentei achar uma maneira de fazer essa correção. E a única maneira mais fácil que eu encontrei foi assim, lendo a prova e comentando as questões com vocês. É mesmo a prova de vocês. Inclusive, eu peguei o exemplo de uma aluna, a prova de Dani, que ela tirou nota 10. E aí a gente vai fazer a correção lendo as questões. Eu vou colocar também no grupo as imagens, tá? Eu tirei foto de cada questão e a gente pode ir conversando também, pra ficar mais fácil pra vocês acompanharem. Já que vocês não estão com a prova em mãos, mas vocês vão receber, tá? Vamos lá. A prova começa com um enunciado com algumas dicas que eu dei, falando que a prova era com 10 questões, 9 objetivas e uma questão aberta. Em seguida, eu coloquei um versículo que a gente já fez a reflexão aqui juntinhos pra não perder o hábito, né? E aí, enfim, nós vamos pra questão 1. Vamos ler o enunciado, ler as questões e discutir um pouquinho. Questão número 1. Dia 26 de setembro é comemorado no Brasil o Dia do Surdo. Esta é uma data significativa e muito importante para toda a comunidade surda. A data foi escolhida por ser o dia da fundação da primeira escola de educação de surdos no Brasil, o INES, Instituto Nacional de Educação dos Surdos, em 1857, no Rio de Janeiro. Essa é a data escolhida pela comunidade surda para celebrar. É correto que se afirma em... Opção A. Nesta data é celebrado a vitória da comunidade surda diante das barreiras impostas no Congresso de Milão. Elas foram maioria durante a discussão e garantiram o direito à comunidade através da sinalização, provando que a melhor maneira de educar um surdo era através da educação bilíngue. Vamos falar sobre essa questão A. Quando a gente começa a ler a opção A, a gente já vai descartar ela. Por quê? Porque diz assim, ó, nesta data é celebrado a vitória da comunidade surda. Vitória! Como assim? Nas aulas sobre a história dos surdos no Brasil, a gente viu que a comunidade surda é uma comunidade que luta, que já lutou e continua lutando até os dias de hoje pelos seus direitos. Então ela não venceu ainda, né? A gente já pode partir desse princípio. E aí ele diz assim, que é uma vitória sobre o Congresso de Milão. Mas se a gente lembrar sobre a nossa aula falando sobre o Congresso de Milão, a gente vai ver que, na verdade, lá a vitória não foi dos surdos, não é? Por quê? Porque o que foi que aconteceu no Congresso de Milão? Foi um congresso onde se reuniram várias pessoas sobre educação. Lá também tinham surdos, não muitos, mas tinham. E eles decidiram qual era a melhor forma de educar a pessoa surda. E qual foi a forma que eles escolheram? Não foi o bilinguismo. Inclusive, nós conversamos na nossa aula sobre isso. A gente falou que, se a gente fosse comparar qual seria a melhor maneira de educação, a escola inclusiva ou a escola bilíngue? Lembra que a gente conversou sobre isso? Eu disse, a escola bilíngue com certeza é a melhor maneira da educação. Mas ela acontece? Não. O que é que nós temos hoje? A escola inclusiva, tá? Mas na questão fala que o Congresso de Milão escolheu o bilinguismo como a melhor maneira de educação. E aí foi a pegadinha, né? Que aí, de repente, podia confundir a cabeça de alguém. Então essa não era a questão, porque o Congresso de Milão, eles escolheram o oralismo como a melhor forma de educação para a pessoa surda. E, a partir daí, vieram todas as barreiras, né? As mãos amarradas, a proibição da sinalização. Então, não, com certeza não era a opção A. A opção B é uma opção mais curta e a gente vai ler e analisar ela também. A opção B também é uma distração na prova. É pra confundir você, sim. Vai ter questões que vai ser pra confundir você, pra ver se você está certo do que você estudou e que você aprendeu, porque o conteúdo precisa estar claro na sua mente. Então a questão B diz o seguinte: nesta data os surdos comemoram sua surdez e deficiência, visto que sentem orgulho de serem surdos e não se consideram deficientes. Por que é uma questão pra confundir? Porque sim, alguns surdos sentem orgulho de serem surdos. Eles gostam de ser surdos. Alguns surdos já tiveram a possibilidade de fazer a cirurgia coclear e não quiseram, porque gostam de ser surdos. Eles já se adaptaram a isso e eles estão imersos numa comunidade que os fazem sentir pertencentes. Mas a data não é motivo de comemorar a surdez, nem a deficiência. E a questão ainda diz assim, eles não se consideram deficientes. Então a questão mesmo está contraditória. Então não podemos marcar a opção B. A questão C diz o seguinte: a comunidade surda tem muito a celebrar nesta data, principalmente o fato de toda a luta, história e resiliência. Essa questão C já começa, faz sentido com tudo que a gente estudou na aula, tudo que foi falado pra vocês, diante dos desafios enfrentados pelo fato de serem surdos. Só aí a gente já vê que a questão é coerente com o que nós estudamos sobre a história dos surdos. No passado tiveram as mãos amarradas, lembram que isso foi falado na aula, e foram proibidos de se comunicar através da língua de sinais, sendo imposta assim a oralização. E isso acrescentou muitos traumas e episódios de violência. Hoje, aí a questão continua, a questão C. Hoje, poder se comunicar livremente através da Libras e continuar lutando pelos seus direitos é motivo de celebrar. Gente, a questão C tá na cara que é a questão certa, né? A opção pra ser marcada. Na opção C, eu coloquei exatamente tudo o que foi falado durante a aula. Tá lá, um resumão sobre esse episódio, sobre o que se comemora no mês de setembro. Tá ali, na opção C. Só tem um jeito de errar essa questão, se não ler com cuidado o enunciado e as opções. Aí erra. Só pra gente terminar, vamos ler a opção D, mas eu quero já deixar claro que a opção certa é a C, tá? A opção D dizia assim: comemora-se a implementação da educação inclusiva no sistema educacional brasileiro, proporcionando assim uma educação básica de qualidade para a comunidade surda. Mais uma opção de distração. Por acaso, o nosso sistema de educação brasileiro com a educação inclusiva, ela é eficiente para o surdo? O surdo realmente aprende? O surdo sai com a educação de qualidade? A gente falou sobre isso na aula. Não, então é uma questão de distração para confundir você e não é a opção certa.
Questão 2. Em 2025, a população surda no Brasil está estimada em mais de 10 milhões de pessoas, de acordo com dados mais recentes de fontes como Seção Judiciária e Ministério da Educação, MEC, que se referem a estimativas do IBGE de 2024 e fontes de 2020 e 2025. Embora algumas pesquisas mais antigas citam números diferentes, este resultado não contabiliza as pessoas que fazem parte de toda a comunidade surda no Brasil, que são familiares de surdos, profissionais como intérpretes, tradutores e professores de Libras, incluindo também os amigos e simpatizantes da comunidade. Diante disto, é correto afirmar que a comunidade surda se constitui como uma comunidade, pois essa questão era pra gente saber por que os surdos eles podem ser considerados uma comunidade. Opção A. Opção A diz o seguinte: podem ser considerados comunidade por quê, né? Que o cerne da questão é esse. Por que os surdos podem ser considerados comunidade? Aí a opção A, esse texto todinho é pra você. E a pergunta é só essa: por que eles são considerados comunidade? Opção A, formam um grupo de pessoas que têm a mesma deficiência, tais como a comunidade dos deficientes físicos, visuais e intelectuais. Eu falei sobre isso na aula. Eu falei que os deficientes físicos têm a sua própria comunidade. Eu falei que os deficientes visuais têm a sua própria comunidade. Não, a gente não comenta. Inclusive, a gente falou sobre isso. Por que eles não têm? Qual é a diferença? Né? A diferença é que a comunidade surda, além de ser um grupo de pessoas que compartilham das mesmas dificuldades, eles também têm uma língua própria. Então, todo grupo de pessoas que tem uma língua e possui uma cultura própria, eles são considerados uma comunidade. E, de fato, aí a gente entra em outra questão. Mas vamos voltar aqui pra prova. A gente já entra aqui em uma outra questão, né? A gente lembra que a Libras não é uma linguagem, é uma língua. Então, a gente já tem que trazer isso na mente quando a gente tá lendo essa questão aqui pra entender as opções e marcar a opção certa. Opção B. Formam um grupo de pessoas que compartilham uma cultura própria, uma língua própria, uma história de resiliência e conquistas ao longo dos anos. Parabéns. Foi o que eu acabei de falar. Então, só aqui a gente já entende que a opção certa é a opção B. Essa seria a opção certa de marcar. Mas, é aquilo que eu disse, só não acerta, Bento, só não acerta quem não leu o enunciado com cuidado e quem não leu as opções, porque a resposta está nas opções, não é? Então, só pra gente concluir, a opção C, forma um grupo de pessoas revoltadas que militam pelo direito do acesso a cirurgias de implante coclear. Isso aqui é balela, só pra confundir. Todas as alternativas estão corretas, mais uma balela. Então, assim, opção C. A questão 3 fala ainda sobre a comunidade surda. E veja, se você ler a prova antes, você já vê a resposta na questão 3 da questão 2. Mas vamos lá, pro enunciado. Os surdos fazem parte de uma comunidade. Isto significa dizer que eles têm uma identidade própria. A identidade surda não tem a ver apenas com a surdez, mas principalmente com a forma que o surdo se percebe diante da sociedade. O fato de ser surdo não o impede de ter percepções sobre o seu desenvolvimento individual como parte de uma sociedade. Não existe um número exato de identidades, mas algumas são mais evidenciadas, tais como identidade política, híbrida de transição, flutuante, etc. Ter uma identidade não é uma característica exclusiva dos surdos. Todos nós temos uma perspectiva diferente de como nos percebemos na sociedade. A afirmativa acima é verdadeira ou falsa? A única questão aberta foi falando sobre o quê? Identidade surda. Aí a gente tem que voltar no tempo e lembrar da aula que eu trouxe Crislane, a surda, lembram? Então, e aí ela explicou, a gente conversou um pouco sobre identidade surda. E lembra que nos slides eu coloquei lá que eu falei vários nomes de identidades. A gente não vai falar sobre elas hoje, mas elas existem. E aí a gente conversou sobre que nós, ouvintes, também, cada um tem uma identidade. E qual é a resposta certa aqui? Quais foram as respostas que eu considerei certas? A resposta era você dizer que sim, a afirmação acima era uma afirmação verdadeira, verdade. Porque, aí eu vou até usar o exemplo aqui da resposta da aluna que ela colocou aqui. Porque nós somos seres humanos com percepções, objetivos e identidades diferentes, visto que juntos com as diferenças formamos a nossa comunidade com miscigenação. Essa foi a resposta dela e eu considerei certo porque... Então a resposta certa seria, nesse contexto, sim, é uma afirmativa verdadeira, porque o surdo, por ser surdo, ele não deixa de ser um indivíduo na sociedade com suas percepções, com as suas lutas, com seus avanços e com a sua história de resiliência e também com a maneira que ele se percebe, como ele se coloca diante da sociedade, como ele se vê diante da sociedade. O surdo, ele é um surdo que ele é surdo, só fala em Libras, ou ele é surdo e é oralizado também. Então isso já traz uma identidade diferente para aquele surdo, porque ele consegue transitar entre a comunidade dos ouvintes e a comunidade dos surdos, porque ele oraliza. Então ele tem uma identidade própria, diferente daquele outro surdo, que só sabe Libras, então ele não vai conseguir fazer esse translado. Então tem o surdo que é mais envolvido politicamente, engajado nas causas. Aí eu pergunto pra você, a gente conversou ou não conversou sobre isso na aula? A gente conversou. A gente falou sobre tudo isso na aula. Identidade surda? Falamos. Qual é o único jeito de errar essa questão? Me diga. Não lendo! Se você não leu, você não vai conseguir acertar. Tem que ler com calma a questão para entender. Qual é o outro jeito de errar essa questão? Me diga. Faltando a aula. Se faltou a aula, vai errar a questão, né? Outro jeito de errar essa questão. Não prestando atenção na aula. Foca aqui. Vamos pra questão 4, que também é um texto desse tamanho. Vocês viram que eu fiz questão de botar uns textos desse tamanho. Eu tava inspirada quando eu fiz essa prova. Teve gente que me jurou. Te odeio, professora. Nunca mais amo você. Retiro que você é ótima. Você é péssima. Tava mal-humorada quando eu fiz essa prova. Brasil, uma prova do Enem. Questão número 4. De acordo com a Lei de Libras, Lei número 10.436 do ano de 2012, artigo 1º, é reconhecida como meio legal de comunicação a expressão, a língua brasileira de sinais, Libras, e outros recursos de expressão a ela associados. Parágrafo único. Entende-se como língua brasileira de sinais, Libras, a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual motora, com estrutura gramatical própria, é quase uma música, um poema para os meus ouvidos, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos oriundos da comunidade de pessoas surdas do Brasil. Como se não bastasse, eu coloquei do artigo 1 ao artigo 5 na prova. Você tinha que ler a lei completa, né, Bento? Mas eu não vou ler aqui, tá? Mas a lei estava completa. E a pergunta era o seguinte: de acordo com o enunciado, é correto que se afirma em... Mãe, acabou o vídeo. Peraí. 1. Esta lei oficializa Libras como segunda língua oficial do nosso país? Falamos sobre isso na aula. É a segunda língua oficial do país? De todas as pessoas?
2. Esta lei oficializa a Libras como língua oficial da comunidade surda do nosso país. A gente leu na lei, tava lá falando, ainda agora. 3. Esta lei determina a difusão da Libras por meio de órgãos públicos do nosso país. Irmã, tava lá. Tava na questão, era só ler a lei. Tava lá. Questão, a opção 3 aqui, né? Esta lei determina a difusão da Libras por meio dos órgãos públicos do país. Estava lá no artigo 2, ou foi no 3, mas tá lá. Esta lei determina o direito à comunicação acessível ao surdo nos órgãos públicos e de saúde de acordo com a lei em vigor. Tava lá na lei, eu coloquei a lei toda. Era só ler a lei, Bento! Era só ler a lei. Todas as questões acima estão corretas, só pra confundir, né? Qual era a resposta certa? Assinale a resposta certa. Opção A, 1 e 2. B, 1, 2 e 3. C, apenas 2. D, 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Vamos ler os artigos 2, 3 e 4? Vamos ler? Meu Deus do céu, cadê? 2, 3 e 4. Gente, tava tudo lá, não vou ler não. Vou ler não, tava lá. 5. Aqui. Questão 5, quem errou? Eu fiquei com vontade, ó, de brincadeira. Não. Eu sou uma professora, eu sou profissional. Eu fiquei com vontade de chegar assim e dizer: amor, coisa linda de tia Gil. Errou! O que eu mais falei! Quais são os 5 parâmetros da Libras? Vou embora. Aí eu coloquei lá só pra confundir, né? Opção A, configuração de mão, orientação dos dedos, espaço neutro, movimento, expressão facial. Essa não é, porque eu não falei de dedo em hora nenhuma na aula. Opção B, configuração de mão, orientação de mão, ponto de articulação, movimento, expressão facial. É a B, gente, é a B. Mas tudo bem, vamos ver a C, porque eu queria confundir vocês, né? Configuração de mão, orientação de mão, espaço neutro de novo, que não faz parte das configurações. Movimento, expressão facial corporal. Gente, só pra confundir. Opção D, configuração de mão, orientação dos dedos, espaço neutro, morfemas. Eu coloquei morfemas, expressão facial. Teve gente que marcou. Eu fiquei com ódio. Vai fazer o quê, né? É a opção B, a 5. B. Ai, eu fiquei com ódio. Quem errou essa? Respirei, me recompus e vamos voltar para a questão 6. A morfologia da Libras, que estuda a formação interna dos sinais, permite que a língua represente a quantidade e o espaço de forma visual. Considerando a cena, aí agora ele falou de uma cena escrita, vamos imaginar, visualizar, de pessoas em uma fila no banco, como um falante em Libras, como uma pessoa sinalizaria, diferenciaria a situação de uma fila com 2 pessoas e uma fila com várias pessoas. Muita gente errou essa questão. Essa aqui foi o recorde. A maioria das pessoas erraram. E qual foi a dica que eu dei lá no começo? Visualiza, sinaliza, se preciso for, faz. Lembra de mim os exemplos. E aí algumas alunas falaram comigo assim: mas Ju, se eu sou iniciante, se eu tô sinalizando, então aqui várias opções estariam certas, porque eu certamente faria do jeito que tá aqui na A, na B, na... se não tivesse tido aula de morfologia comigo. Se teve aula de morfologia comigo, a gente aprendeu sobre muita coisa, inclusive sobre os classificadores, como a maneira que a gente faz pra sinalizar as coisas, e às vezes nem precisa usar sinal, entendeu? Porque a Libras tem esse poder, essa mágica. Se não tivesse tido essa aula comigo, sim, eu aceitaria outra resposta. Mas como teve aula comigo, não, eu não aceito, eu só aceito a resposta certa. Então vamos pra opção A, que dizia o seguinte: apenas usando o sinal genérico para a fila e em seguida sinalizando o número 2 para a primeira situação e o sinal para muitos, 2 pessoas, muito ali na fila. Não, tá errado, não era opção 1, né? Isso aqui é uma pessoa que nunca teve aula de morfologia da estrutura da língua do sinal. 2, opção B, fazendo o sinal de pessoa ao longo de uma linha imaginária, mostrando a quantidade exata de 2 pessoas e um movimento contínuo. Lê de novo a opção B, lê de novo porque o vídeo acabou antes e a opção B é importante. Fazendo o sinal de pessoa ao longo de uma linha imaginária, mostrando a quantidade exata de 2 pessoas na fila, pessoa, 2. Ou movimento contínuo com a configuração de mão icônica para indicar muitas pessoas. Então seria pessoa, fila, icônico, representando várias pessoas na fila. Opção C, adicionando um sinal de agora ou sinal de depois, para indicar a ordem de chegada das pessoas na fila. Opção D, alternando a velocidade do sinal fila, sendo um sinal rápido para poucas pessoas e um sinal mais lento para muitas pessoas. 2. Várias pessoas. Tá errado. A resposta certa é a B. Pessoa, 2. Pessoa, 2 na fila. Pessoa. Questão número 7. O que caracteriza um sinal simples na língua brasileira de sinais? Erraram essa questão e eu fiquei muito chateada. Muito chateada. Como é que é uma questão dessa? Gente, o sinal simples. O que é que constitui o sinal simples? Opção A, é formado por um único movimento ou configuração de mão. B, é a junção, Bento, é a junção de 2 ou mais sinais para criar um novo significado. C, sua execução requer a expressão facial e corporal para ser compreendida. D, possui mais de uma configuração de mão para representar uma única palavra. Gente, é simples. Sinal simples. Única configuração de mão, um único movimento, é um sinal simples, é igual a palavra simples. Não tem junção, é uma coisa só. Então a opção certa seria A, é formado por um único movimento ou configuração de mão. Aí na questão 7 fala sobre sinais simples. Agora olha o que vem na questão 8. Depois de falar sobre sinais simples na questão 7, vamos para a questão 8. Qual das alternativas a seguir é um exemplo de sinal composto em Libras? Então, levando em consideração que erraram a questão 7, certamente, baixa aí o volume, Bento, e errar a questão 8 também. Porque se você não sabe o que é um sinal simples, você não vai saber o que é um sinal composto. Então, quais são as maneiras de errar essa questão? Faltando a aula, né? Não estudando. Não prestando atenção. Porque eu expliquei bem direitinho. Então, vamos lá. Qual das alternativas a seguir é um exemplo de sinal composto em Libras? Opção A, telefone. Opção B, amor. Opção C, rio. Opção D, bom. Então, vamos lá. Telefone, sinal simples. Amor, sinal simples. Rio. Sinal composto, água, caminho, rio. Bom, sinal simples, então qual é a opção? Opção C, rio, sinal composto, 2 sinais, água, caminho, formam rio. Sabe o que é que me deixa mais chateada?
É porque a gente conversou tanto sobre esse assunto. Eu mostrei tantos exemplos de sinais simples, sinais compostos. A gente conversou, eu expliquei. E vocês ainda erraram as mais fáceis. Vocês erraram as mais fáceis. As mais fáceis eram essas. 7 e 8 eram as mais fáceis. 9. E vocês erraram. 9. A criação de sinais compostos em Libras acontece por meio da. Então a gente acabou de ver uma questão Bento que falava de sinais compostos. Aí agora a gente vai entender o que é que forma um sinal composto. Tá desculpado. Letra A. Alteração na locação de um sinal simples, mantendo a configuração de mão. Letra B. Adição de um novo sinal simples a um sinal já existente, resultando em um novo conceito, em um novo sinal. Beleza. Opção C. Redução do número de movimentos. Não, balela. Inclusão de uma datilogia. Balela. Era pra confundir. Gente, tava claro. A resposta. E, por fim, a questão 10, que aqui foi um presente, né? Aqui eu queria dar ponto pra vocês. Porque quem errar essa, eu vou até olhar o nome de quem errou essa, a 10. Porque quando eu tiver com vocês na sala, eu vou levar isso aqui, ó. Isso aqui, uma raquete, pra dar um choque em vocês de realidade. Porque não dá pra errar a questão 10. Diz assim: porque a Libras não pode ser confundida com mímica ou gestos universais? Ainda tem alguém que não sabe essa. Opção A, porque a Libras é uma língua de sinais artificial. Aqui você já nem lê mais, né? Já não lê, porque tá errado. Artificial, caramba. B, porque a Libras possui uma gramática própria, com regras de fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, o que não acontece com a mímica ou gestos. Opção C, porque na Libras o uso de expressão facial corporal é opcional. Para! Não leu mais. A palhaça da professora colocou a opção D. Olha o que ela colocou na D. Porque a mímica e os gestos universais são mais complexos e detalhados que os sinais da Libras. Palhaça! Quem foi essa professora? Gente, a opção certa era B. Porque a Libras possui uma gramática própria, com regras. Aqui você tava na cara, né? Quem não marcou 10, olha, me aguarde quando a gente se encontrar, me aguarde, tá? E no fim, Deus abençoe, teve gente que respondeu amém pra mim. Ah, Conceição fofinho. Quase me mata no coração nessa prova, mas foram fofinhos. Eu quero dar parabéns pra todo mundo que respondeu, que fez a prova. Deus abençoe vocês. Não importa qual foi a nota, se foi boa, se foi ruim, se gostou, se não gostou. O importante é continuar estudando. Nunca desistir, tá? Precisa continuar estudando, porque você vai com certeza evoluir muito na língua brasileira de sinais e eu vou te ajudar sempre. Beijo, Deus abençoe. Tchau!